A Rede Aparecida de Rádio apresenta Os Frutos do Espírito Santo. Todos sabemos que o Espírito Santo de Deus age no mundo, age na igreja e em cada um de nós. Quando nos abrimos à sua ação, ele produz em nossa vida os seus dons, que também podem ser chamados de os frutos do Espírito Santo. Amor ou caridade, fidelidade, alegria, paz, mansidão, temperança ou continência ou autodomínio. Outros dos frutos do Espírito de Deus em nós é a paciência ou a longanimidade, delicadeza, benignidade, afabilidade ou benevolência, bondade, modéstia, continência e castidade. Os frutos do Espírito são criados ou produzidos em nós pelo Espírito Santo, como resultado do acolhimento de seus dons em nós. Eles têm o seu início com um novo nascimento, através do santo batismo. Eles procedem de nosso interior, quando ouvimos o Espírito Santo falando em nós através da realidade, das pessoas, do mundo e de Deus, mas requerem tempo para crescer. Os frutos do Espírito Santo estão diretamente relacionados com o nosso caráter e continuarão sempre agindo em nós. Caridade e fidelidade. Hoje falamos dos dois primeiros dons do Espírito Santo, que são o amor ou a caridade. Nós amamos a Deus porque Ele é o nosso sumo bem, e amamos ao nosso próximo porque Deus está nele, e porque ninguém ama verdadeiramente a Deus, excluindo e não amando o próximo. Mas é preciso que seja um amor comprovado, ou seja, expresso em atitudes concretas no dia a dia, pois, como diz São João, se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. A fidelidade, como também a palavra fiel, deriva igualmente da palavra fé. A fidelidade é inseparável do amor. Deus é fiel. Este dom do Espírito nos leva a crer em tudo o que Deus nos revelou ao longo da história da salvação. A fidelidade nos ajuda a permanecermos no amor a Deus e ao próximo, mesmo e, sobretudo, nas adversidades, perseguições e tentações. A fidelidade pode ser chamada também de lealdade, integridade, sinceridade e responsabilidade. Ela funda-se na ação de Deus em nós, pois só Deus é fiel eternamente. Alegria e paz. A alegria acompanha o amor, e quando essa união chega à completa maturidade, experimentamos a alegria plena da pertença a Deus. A fonte da alegria vem de nossa ligação com Cristo, e por isso é possível suportar com alegria as contrariedades e adversidades da vida, sem cair no desespero, porque o Senhor está perto. A alegria interior vem da certeza do amor e da fidelidade de Deus e de nossa vitória final, com Cristo ressuscitado. A alegria é uma marca característica dos cristãos que não a perdem nem mesmo nos momentos mais sombrios. Os primeiros cristãos já eram chamados de santos e sempre motivados pelos apóstolos, de modo especial por Paulo, que recomendava: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. A paz aquieta-nos em relação às coisas exteriores e ordena os afetos interiores, unificando-os. Quem tem paz é feliz, sente alegria e é manso. Paz é um dos sinais da presença do reino de Deus em nós, sinal da presença do Espírito Santo em nossa vida. Paz é um estado de tranquilidade interior e de relações harmoniosas com a comunidade cristã. Um componente da paz é a justiça, como respeito aos direitos dos outros. Mansidão e temperança. A mansidão permite-nos
aceitar os acontecimentos que facilmente nos magoam e frustram. Ela torna-nos generosos na compreensão das mágoas, corajosos em apagar ou conviver bem com os ressentimentos. A mansidão combina força e brandura, força e autocontrole, assemelhando-se a Jesus, que é manso e humilde de coração. A temperança ou autodomínio dá a entender que não dispensa o trabalho pessoal de esforço e renúncia. O dom do domínio de si nos traz uma graça especial de força interior, permite-nos dedicação ao trabalho sem a excitação, o nervosismo ou a depressão que tantas vezes tolhem, atrapalham nossa ação. Quando falamos de autodomínio, entendemos o autocontrole em situações menores e em momentos de grandes decisões. Com a ação do Espírito de Deus em nós, podemos ter o autocontrole emocional, sentimental e a calma e tranquilidade diante de situações que nos desafiam. Paciência e benevolência. A paciência, também chamada de longanimidade, põe um freio nos impulsos da irritação que costumam nos ocasionar tantas faltas em palavras e atitudes, sobretudo contra a caridade. Ela manifesta-se na convivência harmoniosa com sofrimentos advindos de circunstâncias adversas, que não se consegue evitar ou minorar. A paciência leva a confiança em Deus, não como fuga, mas como certeza da proximidade de Deus em nossa vida. É de suma importância para as nossas relações exteriores para com os outros, ainda que muitas situações ou pessoas teimem em roubar a nossa paciência. A delicadeza ou benevolência é igual à benignidade ou afabilidade. Ele ajuda a conservar a amizade, afasta a amargura, leva consigo a paz e a serenidade. Inclui ainda a ideia da generosidade, uma generosa bondade para com os outros. A pessoa que é generosa se sente mais feliz por fazer mais do que o necessário em favor do outro, alegrando-se quando percebe os resultados que ele está colhendo. É o contrário da inveja, sendo sustentada pelas fortes raízes da renúncia, da tolerância, que nos vem pelo contato com o Espírito Santo. Bondade e modéstia. A bondade é a qualidade por excelência de Deus. Uma bondade inalterável só é possível com a ajuda incessante do Espírito Santo. A melhor maneira de sermos bons é demonstrar aos outros a bondade de Deus. O coração bondoso leva os outros ao louvor de Deus, que mostra em nós a sua bondade. Pessoas bondosas sabem ser para o outro um refúgio na adversidade. As pessoas bondosas são sempre reconhecidas pela sua vida e pela sua ação. A modéstia pode ser também compreendida como pudor e sobriedade. A ação do Espírito Santo em nós nos desperta para o conhecimento e vivência da palavra de Cristo. E com isso, a pessoa modesta não se vangloria de suas qualidades, não se enaltece por elas, mas as põe a serviço do bem comum humildemente. Uma pessoa modesta no vestir, no agir e no falar, sabe ser comedida e não exagera querendo parecer em demasia. Essa pessoa pondera suas atitudes para não escandalizar, procurando sempre a harmonia. Continência e castidade. A continência explica-se como conter, moderar ou mesmo privar-se de certas atitudes ou situações que não correspondam com aquilo em que se crê ou se adota como norma da vida cristã assumida. A continência produz coerência de vida com aquilo que se professa. Pela continência, a pessoa realiza um esforço quase que sobrenatural de privar-se dos exageros em atitudes e comportamentos.
procurando despojar-se de atitudes não comuns ou coerentes com sua vida ou na fé. A castidade nos faz entender que todo batizado é chamado a uma vida de maior pureza, pois o cristão se vestiu de Cristo, modelo da castidade. Todos os fiéis em Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o que é específico de estado de vida, seja como religioso, sacerdote ou leigo. Cada cristão, como parte de sua vocação à santidade, se compromete em viver sua afetividade na castidade, ou seja, vivendo a sexualidade em sintonia com a proposta bíblica. A vivência da sexualidade e do prazer sexual de forma casta leva também ao altruísmo com alguém com quem se quer dividir as alegrias e tristezas, bons e maus momentos. A continência e a castidade ajudam a pessoa a superar toda forma de desregramento. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Os Frutos do Espírito Santo.